E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Isso mesmo, nessa quarta-feira é Copa do Brasil, pois é, jogo de ida, quartas de final, lá em Curitiba, na Arena da Baixada, que hoje é Liga Arena, Atlético Paranaense e Corinthians. Pois é, chegamos às quartas de final. Eu confesso que eu pensei que o Corinthians não enfrentaria o Atlético esse ano, porque, bom, eles estão na Série B, né? Então eu pensei que não teria confronto com o Atlético Paranaense esse ano. Pois é, Copa do Brasil acabaram se encontrando e vamos lá para esse jogo lá em Curitiba, um jogo muito importante aí, o jogo de ida, tá? E para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto, né? E tá aí o possível time com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Maicon, Charles, Garro, Kaique e Gui Negão. Então, eu acho que vai ser praticamente a mesma base que venceu o Vasco. O Garro foi poupado do time titular, então eu imagino que comece jogando. Porém, o gramado do Atlético é gramado sintético, né? Então não sei se o Garro vai ser preservado por conta disso, porque o joelho dele ainda não tá legal. Então talvez jogue o Breno Bidon, talvez, mas eu imagino que seja mais ou menos isso aí. Eu não vi prévia de escalação nenhuma, não vi, mas eu imagino que seja mais ou menos isso, tá? Pro jogo de ida. Claro que infelizmente ainda temos muitos desfalques, né? Yuri Alberto, Memphis, Carrijo seriam muito úteis nesse jogo, Martinez, mas vamos com o que tem, né? Enfim. E agora vamos para retrospecto do confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense, né? E tá aqui, histórico de confrontos entre Corinthians e Atlético Paranaense, né? Ao todo na história, 71 jogos, com 28 vitórias do Corinthians, 19 do Atlético e 24 empates. Então o Atlético Paranaense, freguês aí do Corinthians, né? Gols no confronto, 192, 102 do Corinthians e 90 do Atlético. Vamos ver o que mais? Corinthians e Atlético por estádios. Eles mais se enfrentaram na Arena da Baixada, né? 28 jogos. E o Corinthians tem uma vitória a mais lá, 11-10, olha só. Mesmo em Curitiba, na Arena da Baixada, o Corinthians tem mais vitórias que o Atlético, 11-10, além de 7 empates, né? Corinthians e Atlético Paranaense por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Brasileirão, 57 jogos, e o Corinthians tem mais vitórias, 21-15. Né? 21-15 para o Corinthians em número de vitórias. Na Copa do Brasil tem alguns confrontos também. Eu me lembro de 97, não foi? Quartas de final, eu acho, que o Corinthians perdeu a ida 2-1 em São Paulo e fez 6-2 na volta em Curitiba. Pois é, mas foi no Pinheirão esse jogo. 6-2 Corinthians eliminando o Atlético em 97 da Copa do Brasil. E teve em 2009 também, oitavas de 2009, foi 3-2 para eles na Arena da Baixada, né, 3-2, e o Ronaldo decidiu no Pacaembu 2-0, eliminamos o Atlético em 2009, na campanha do título de 2009, né, foi nas oitavas de final. São os que eu lembro, né, talvez teve mais um confronto, mas eu não lembro em que ano foi, mas enfim. Maiores artilheiros do Corinthians contra o Atlético. E o maior é ele, Marcelinho Carioca. 6 gols em 5 jogos, olha só. Ronaldo, Teleco tem 4 gols. Renato Augusto, Wagner Love, Servilho e o Mirandinha, 3 gols. Mosquito, Roger Guedes e Kaká. Olha só, 2 gols aí. Então temos aí o Kaká entre os artilheiros do Corinthians no confronto, né? Ao lado de outros que jogaram recentemente com a camisa do Corinthians, né? O primeiro confronto entre Corinthians e Atlético Paranaense aconteceu em 21 de julho de 1930, há 95 anos, e perdemos num amistoso por 1-0.
A maior goleada do Corinthians no confronto foi um 6-2 no dia 22 de abril de 97. É o jogo da Copa do Brasil que eu mencionei. Foi 6-2 para o Corinthians lá no estádio Pinheirão. Se não me engano, foi no Pinheirão esse jogo. 6-2 Corinthians contra o Atlético. É a maior goleada nossa no confronto e foi pela Copa do Brasil, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Atlético, 10 jogos e durou de 70 a 96. Pois é, foram 10 jogos, mas durou 26 anos, cara. 26 anos sem perder para os caras, hein? Meu Deus. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Atlético, né? Ano passado teve a goleada na Arena, 5-2, e foi o começo da arrancada final do Corinthians, né? Começou com essa goleada contra o Atlético, 5-2 em casa. Teve o gol de falta do Memphis, né? Primeiro gol dele pelo Corinthians, não foi? Foi nesse 5-2, um gol de falta. Em Curitiba, ano passado, foi 1-1, o Kaká fez o gol no final salvando o Corinthians. Enfim, tá aí os últimos jogos entre Corinthians e Atlético. Em Curitiba, perdemos aí na última vez em 2023, foi 1-0 para eles. E, bom, a última vez que o Corinthians venceu o Atlético em Curitiba, na Arena da Baixada, deixa eu ver aqui quando foi. Ano passado foi 1-1, teve esse 1-0, 1-1 em 2022 e tá aqui. A última vez que o Corinthians venceu o Atlético na Arena da Baixada, 1-0 Brasileirão 2021, Corinthians do Silvinho, gol do Rony. Sim, lembram do Rony? Rony, se não me engano, foi um gol de cabeça, não foi? Foi 1-0 Corinthians, era pandemia ainda, nem tinha torcedor no estádio, né? Eu acho. Foi 1-0 lá pra gente. Então, a última vitória nossa em Curitiba contra o Atlético faz uns 4 anos, Corinthians do Silvinho, gol do Rony, 1-0, tá? Então é isso. Vamos agora ver a tabela da Copa do Brasil. E tá aí a tabela, tem jogos de ida, 3 jogos nessa quarta, às 7h30 Atlético Mineiro e Cruzeiro, às 9h30 Atlético Paranaense e Corinthians, Vasco e Botafogo, e na quinta-feira, às 7h30, Bahia e Fluminense são jogos de ida, né? Então tem 2 clássicos, essas quartas de final, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Vasco e Botafogo, né? Então vocês estão vendo aí, galera, que o Corinthians avançando para a semifinal pega Atlético ou Cruzeiro. Então, se o Corinthians conseguir eliminar o Atlético Paranaense, vai pegar um time mineiro aí, Cruzeiro ou Atlético, tá? É difícil arriscar um palpite, né? Tudo pode acontecer. Eu acho que o Cruzeiro passa, mas vamos ver. Mas antes de pensar na semifinal, temos, claro, que eliminar o Atlético Paranaense, tá? Então tá aí a tabela da Copa do Brasil. E vocês estão vendo também um possível adversário na final, né? Imagina o Corinthians passando pra semi e da semi pra final. Pode pegar um Botafogo, por exemplo, ou um Fluminense numa final, né? Assim, eu arriscaria que desse lado da chave aí, Vasco, Botafogo, Bahia e Fluminense, eu acho que o Botafogo chega à final. Eu acho, tá? Eu acho que o Botafogo e Bahia e Fluminense é difícil, mas eu acho que dá Botafogo e Fluminense na semifinal e o Botafogo vai pra final. Eu acho. Mas, claro, tudo pode acontecer, né? Enfim. Bom, mais uma coisa que eu quero mostrar, uma coisa bem interessante que é em relação ao calendário da Copa do Brasil, né? E a CBF, ela alterou o calendário da Copa do Brasil nas fases finais, tá? A CBF alterou. A Copa do Brasil que terminaria, se não me engano, na primeira quinzena de novembro, tá? As semifinais seriam em outubro e as finais em novembro. Pois é. A CBF resolveu mudar as datas, tá? Em relação ao Brasileirão. O Brasileirão terminaria dia 21 de dezembro. Pois é, agora anteciparam o Brasileiro para terminar dia 7, se não me engano, dia 7 de dezembro. E agora, o que termina dia 21 de dezembro é a Copa do Brasil. Pois é. Tá aí as datas novas. As semifinais que aconteceriam em outubro, agora é só em dezembro, depois que acabar o Brasileiro, né? Pra gente, excelente. Excelente, né?
O Corinthians passando para a semifinal, conseguindo passar do Atlético, assim, vai ter muito tempo para focar só no Brasileirão, focar em recuperação de jogadores, né, em razão das lesões. E aí terminou o Brasileirão, foca só na Copa do Brasil e já era. Eu acho isso excelente, cara. Excelente essa mudança da CBF, né? Vai dar tempo do Yuri voltar, o Memphis, o Martinez, né? Talvez até o Carrijo, né? O Carrijo teve uma lesão de ligamento. Talvez ele volte até dezembro e possa reforçar o time aí na semifinal, numa eventual semifinal, né? Então, excelente isso aí. Claro, vai ser um pouco apertado, né? Vai ser dia 10 e 14 as semifinais, 17 e 21 a final. Vai ser um pouco apertado aí, mas, enfim, vai dar um tempo para se preparar. Assim, talvez, pelo que eu vi, há uma possibilidade da CBF colocar a semifinal pro final de novembro, tá? Há uma possibilidade da primeira semifinal ser na última semana de novembro, pelo que eu vi. Há uma possibilidade. Mas, se fizerem isso, também não é ruim, né? Até novembro dá pra recuperar os jogadores. E claro, torcer para que não tenha novas lesões. Porque ficamos um mês esperando o senhor Yuri Alberto voltar. Aí ele volta. E aí machuca de novo. É inacreditável. Então vai lá, o Memphis volta, o Martinez volta, o Yuri volta. Aí o mesmo jogador machuca de novo, fica difícil. Ou sei lá, né? Outro jogador inventa de machucar. Fica complicado. Então eu torço para que recupere esses jogadores e pare de ter lesões. Pelo amor de Deus. Chega, Yuri Alberto, para de machucar, meu querido. Pelo amor de Deus. Precisamos muito do Yuri, do Memphis, do Carrijo. E que, pelo amor de Deus, o Garro não machuque, o Mateuzinho, o Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, cara. Não dá pra ter novas lesões. Não dá. Não dá. Então é isso. A CBF resolveu mudar o calendário aí da Copa do Brasil, que eu achei excelente, claro, se o Corinthians fazer a parte dele, né? Eliminar o Atlético em Curitiba. E bom, vocês sabem que nessa segunda-feira aconteceu a reunião do conselho para o presidente, né? Para ver quem vai ser o presidente tampão até o final do mandato, que seria do Augusto, né? Então, o Osmar Stabile venceu, né? Por a maioria dos votos, assim, de goleada, vamos dizer assim, né? Enfim, não deu nenhuma chance pro Cittadini ou pro outro lá, o André Castro, né? Então o Osmar Stabile ganhou de forma tranquila e vai assumir esse mandato tampão aí até o final do ano que vem. Aí no final do ano que vem vai ser eleições normais com os sócios, tá? Então é isso, Osmar Stabile venceu. Dos três, pra mim, é o menos pior, tá? Pra mim, o Cittadini, se tivesse ganhado, seria um caos. Um caos o Cittadini ganhar. E se não me engano, ele teve uns 50 votos ainda, não foi? Uns 50 votos, meu Deus. 50 conselheiros votando nessa desgraça chamada Roque Cittadini, né? O André Castro, é inacreditável o monte de iludidos querendo André Castro presidente. Do nada vem um aventureiro, o oportunista falando, ó, torcida, eu tenho 5 bilhões pra trazer pro Corinthians. E tem um monte de iludido acreditando. Comentando, nossa, e agora? O que vai ser desses 5 bilhões? Meu querido, esses 5 bilhões nunca existiu, cara. Ai, Fábio, como é que você sabe disso? É porque eu não sou idiota. Eu não sou iludido. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Qualquer um que chega com promessas, prometendo dinheiro, coisa e tal, os iludidos acreditam. Pra mim, ele é um fanfarrão, esse André Castro. Tá querendo se apresentar pra torcida. Ó, torcida, eu sou o grande André Castro. Eu vou trazer bilhões pro Corinthians. Pra mim, isso aí é um plano dele pras próximas eleições, sabe? Pra se apresentar pra torcida, sabe? Ó, eu sou o André Castro, coisa e tal. Né? Pra mim é um plano dele pra, sei lá, se preparar pras futuras eleições, pra um dia ser presidente. Porque, por exemplo, nessa segunda, a eleição foi dos conselheiros, apenas conselheiros. Mas ano que vem vai ser dos sócios. Aí vai ser um público diferente votando, né? Então esse cara já tá se mostrando pra torcida. A mesma coisa fez o Augusto Melo.
O Augusto Melo fez a mesma coisa, prometeu um monte de coisa. A torcida, eu me iludi com o Augusto Melo. Olha o que virou. Tomou impeachment em 1 ano e meio. Então é sério que vocês vão acreditar em André Castro? Inacreditável. Mas é claro, gente, o Osmar Stabile, pra mim, dos três, não sei se dá pra dizer que é a melhor opção. Mas eu concordo com a continuidade dele. Ele tava como interino e agora efetivo até o final do ano que vem. E é isso. Eu já tô vendo um monte de torcedor dando piti. Nossa, não sei lá o que. Gente, calma. Calma. Eu entendo o desespero, a angústia. Eu também tenho esse desespero e essa angústia. Eu também tenho. Mas vamos torcer pro cara. Torcer pro Stabile. E cobrar ao mesmo tempo. Cobrar. Certo? Cobrar, criticar quando merecer ser criticado. Se ele fizer merda, vamos falar. Sem problema nenhum. E vamos ficar em cima dele. Né? Ele até deu uma entrevista coletiva depois da eleição. Até gostei da entrevista no geral. Mas, enfim, vamos cobrar o cara. Ele agora foi eleito? Beleza. Vamos pra cima dele agora. Cobrar pra tirar esse transfer ban, que não é culpa dele. Mas agora é responsabilidade dele tirar. Né? Ele é o presidente, ele que se vire aí pra tirar o transfer ban, né? Não sei se dá pra trazer mais algum jogador nessa janela, tirando o transfer ban, né? Enfim, então vamos cobrar o Stabile, tá? E vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser até o final do ano que vem com o Stabile, né? Bom, e agora falando do jogo, galera, Atlético Paranaense e Corinthians, né? Bom, o Atlético, que não anda muito bem, né? Na Série B tá no meio de tabela, tá difícil demais pro time do Atlético na Série B, muito, muito difícil pra eles. E assim, a gente tem que entender que, beleza, o Corinthians é o favorito. É o favorito. Assim como o São Paulo era contra eles e o São Paulo foi eliminado, né? Mas assim, gente, podemos ser favoritos? Podemos. Mas temos que prestar muito atenção nesse confronto, por quê? Pega as últimas Copas do Brasil do Corinthians, tá? Nas últimas 3 Copas do Brasil, além desta, 2022, 23 e 24, o Corinthians chegou às quartas de final, pegando times ali que o Corinthians também era favorito, né? Em 22 pegou o Atlético Goianiense, em 23 o América Mineiro e em 24 o Juventude, né? E novamente pegando um time que o Corinthians é o favorito, agora é o Atlético Paranaense. E nesses 3 confrontos de 2022, 23 e 24, em que o Corinthians era o favorito, a gente passou no sufoco. Vocês lembram? Os 3 confrontos de quartas dos últimos anos foi tudo no sufoco. E os 3, o Corinthians decidiu o jogo de volta em Itaquera e perdeu na ida. E teve que reverter em casa. Pois é. Em 2022, contra o Atlético Goianiense, foi 2-0 para eles em Goiânia. Precisamos fazer 4-1 na volta para classificar. Com 3 do Yuri Alberto e outro do Gil. Em 23, contra o América Mineiro, foi 1-0 para eles o jogo de ida, né? 1-0 e 3-2 pra gente na volta. Passamos nos pênaltis, né? E ano passado contra o Juventude, lembram? No Alfredo Jaconi, 2-1 para eles, com o Gustavo Henrique fazendo um gol importantíssimo no final, e na volta um 3-1, com o terceiro gol sendo nos acréscimos do Ramalho de cabeça. Então vocês veem que o jogo de ida agora contra o Atlético é perigoso, lá em Curitiba. Nos últimos 3 confrontos de quartas, pegando adversários que o Corinthians era o favorito, a gente perdeu na ida e precisou reverter na volta no sufoco. Precisa ser assim de novo? Precisa? Então atenção e muita com esse jogo de ida, cara. Claro, se perder, vai ter como reverter na volta, de novo, vai ter como. Mas um empate pra mim, tá bom, tá? Se der pra vencer, excelente. Mas tem que ter muito cuidado com esse jogo de ida. Muito cuidado. Os últimos 3 confrontos de quartas de Copa do Brasil, tudo no sufoco, porque na ida fora de casa perdemos. Né? Então vamos ver se a gente faz um bom jogo em Curitiba, pelo menos volta com o empate, tá? E decide em casa, tá? E é isso aí. Bom, vou dar meu palpite. Lembrando que a CBF, o jogo era pro dia 11 de setembro e a CBF colocou pro dia 10, né? E o Hugo Souza foi convocado para a seleção.
onde a seleção joga dia 9, um dia antes, contra a Bolívia, lá na Bolívia. Valeu, hein, CBF. Espero que o Hugo Souza volte a tempo pro jogo de volta em Itaquera, né? Oh, meu Deus do céu. Mas enfim. Palpite para o primeiro jogo. Cara, eu vou arriscar 1 a 0, vai. 1 a 0 Corinthians. 1 a 0 Corinthians. Gol do Gustavo Henrique de cabeça. Cobrança de escanteio, Gustavo Henrique, 1 a 0 para nós. E vamos lá, pra cima deles em Curitiba. Como eu falei, se voltar com um empate, tá ok. Dá pra vencer em casa com placar simples, né? Se perder, de novo, vai ter que reverter no sufoco em casa, né? O que não é muito legal, mas enfim. Esperamos que o Corinthians tenha uma boa postura, tá? Esperamos que o Corinthians tenha uma boa postura e que saia de Curitiba com um bom resultado pra decidir em casa, tá bom? Então é isso, galera, é isso. Comente aí o que vocês acham desse jogo de ida, comente o que vocês acham de Osmar Stabile presidente e também comente o palpite de vocês, o meu 1 a 0 gol do Gustavo Henrique, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!